Pessoal, a partir de hoje eu darei início a uma breve série expositiva com no máximo 3 vídeos sobre a segunda carta do apóstolo João. E em cada vídeo eu tentarei ao máximo abordar, mesmo que sumariamente, um conjunto de versículos desta pequena, porém extraordinária carta. E para este primeiro vídeo, além de uma breve reflexão, um breve panorama acerca desta epístola, vamos expor especificamente os versículos 1, 2 e 3. Então, não saia daí e após a vinheta, fique comigo e acompanhe este vídeo até o final. Meus amados, inicialmente eu quero pontuar a vocês que esta é uma das cartas mais breves e curtas do Novo Testamento. E o seu propósito, objetivo maior, é alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade. Isso porque muitas heresias estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres e a igreja precisava se prevenir para não se afundar na fé. Conhecer a verdade, andar na verdade e até mesmo permanecer na verdade são orientações de João, o apóstolo João, à igreja, para que essa não se dobrasse diante dos falsos mestres. Aliás, conforme pode-se observar da primeira carta do mesmo apóstolo João, há 3 provas que autenticam o verdadeiro cristão. A primeira das provas é a doutrinária, a segunda social e a terceira moral, ou seja, primeira fé, que é baseada em fatos conforme os escritos sagrados, afinal a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A segunda, o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E a terceira, a obediência, isso é, obediência a Deus, que é a palavra, porque conforme nos remete a palavra, amar a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. E esta, pedindo mais uma licença a vocês, e estas mesmas provas também podem ser vistas nesta epístola. Isto é, a verdade, como veremos dos versículos 1 ao 3, o amor, como veremos em outro vídeo do 4 ao 6, e a obediência do 7 ao 13. Além disso, e ainda sobre esta segunda epístola, essa segunda carta, ela teve como destinatária a senhora eleita e aos seus filhos, como veremos mais adiante. E sobre isso, é bom destacar, é importantíssimo destacar que a interpretação acerca de quem ou o que se refere esta senhora eleita, há tempos, meus amados, há muito tempo, tem gerado certo debate entre os teólogos estudiosos. Isso porque alguns deles entendem se tratar de uma expressão literal, ou seja, que de fato é uma pessoa, ou seja, uma mulher. Ao passo que para outros estudiosos, como por exemplo o saudoso John Stott e até mesmo o Hernandes Dias Lopes, dos quais eu confesso que acompanho o entendimento, eles concluem se tratar de uma expressão meramente metafórica, ou seja, esta senhora eleita se refere a uma igreja local, não a igreja como todo, mas uma igreja local. E você pode até estar se questionando por que isso é tão relevante e importante, Ricardo. Eu digo a vocês que este entendimento nos ajudará a definir melhor a condução, principalmente dos versículos 10 e 11. Mas enfim, para finalizar esta breve introdução, eu complemento dizendo que a segunda carta de João, pode ser dividida em 3 pontos básicos. O primeiro dele, a igreja precisa conhecer a verdade. O segundo ponto é, ela precisa andar na verdade. E a terceira, ela precisa permanecer na verdade. Pois bem, meus amados, assim e para este momento, vamos tratar agora acerca do primeiro ponto, ou seja, a igreja precisa conhecer a verdade. Por isso, eu quero que vocês me acompanhem na leitura dos versículos 1º e 2º e 3º. 1º, 2º e 3º, perdão. Assim nos diz a palavra de Deus. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo,
mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. O apóstolo João, que se apresenta aqui apenas como o presbítero, usou a palavra verdade 4 vezes, se vocês prestarem atenção nessa saudação. E esta palavra que rege não só esta parte da carta, mas como toda a epístola, ela nos remete à igreja que estava sendo bombardeada pelos falsos mestres. Os falsos mestres, saíram de dentro da igreja, como vemos em 1 João 2,19, abandonaram a sã doutrina e se converteram em agentes do anticristo. Estes falsos mestres estavam numa intensa cruzada itinerante, percorriam as igrejas e disseminavam as suas heresias, negavam inclusive a divindade e a humanidade de Cristo. Quando João destaca a necessidade de conhecer a verdade, precisamos perguntar o seguinte: o que é verdade para o apóstolo? Em resposta, com base principalmente nos escritos joaninos, vemos e cremos que Jesus é a verdade, conforme João 14:6. A verdade, a palavra de Deus é a verdade, conforme João 17:17. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o Espírito da verdade e também nos capacita a conhecer a verdade. Logo, e após a leitura destes 3 primeiros versículos, eu só consigo pensar em 4 coisas. A primeira delas, e aqui eu peço mais uma pausa, meus amados. A primeira delas, a verdade deve ser conhecida por nós. E digo mais, devemos não apenas aprender a verdade com a mente, mas amá-la. Amá-la com o nosso coração e vivê-la com a nossa vontade. Afinal, é pelo conhecimento da verdade que amamos na verdade. O segundo grande ponto é que a verdade deve estar enraigada em nós. Não basta conhecer a verdade, é preciso permanecer nela. Os falsos mestres um dia professaram a verdade, mas como a verdade não estava contida neles, eles não permaneceram nela. O terceiro ponto é que a verdade deve permanecer em nós, e não apenas por um tempo, mas para sempre. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala em completar a carreira. E vamos ao último ponto, que é o quarto. A verdade deve ser vista em nós. Isso porque a comunidade cristã deve ser caracterizada não só pela verdade, mas também pelo amor. Aliás, eu concordo plenamente com o saudoso John Stott quando ele disse que devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo. O nosso amor, ele amolece se não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. Inclusive, e já partindo para a conclusão deste primeiro vídeo, o mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 16, ele disse o seguinte, presta atenção. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É isso, meus amados. Que nós possamos ter a consciência acerca disso e praticar tudo isso em nós. E eu espero, sinceramente, nos encontrar nos próximos vídeos. Tchau!